Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo é um audiobook onde faremos a leitura do capítulo do livro de apoio das lições bíblicas, fazendo um resumo do livro, aumentando ainda mais a sua compreensão sobre o tema da aula. Postamos o vídeo esboço, onde comentamos os pontos principais da lição, postamos vídeos diários com perguntas rápidas para testar seus conhecimentos na Palavra de Deus, e na aba comunidade do nosso canal, postamos o texto da leitura diária para você meditar. Peço a sua ajuda. Clique no botão inscrever e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Também dê o like no gostei para que a plataforma do YouTube recomende os nossos vídeos a mais pessoas que amam estudar a Palavra de Deus como você. Então, vamos começar! Faremos a leitura do capítulo 7, com o título O Ministério da Igreja. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios capítulo 4, do verso 11 a 16. Nesse capítulo estudaremos sobre o ministério da igreja. Faremos isso em um primeiro momento analisando a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, por acreditarmos que, além de ser um dos pilares da reforma do século XVI, é uma doutrina genuinamente bíblica. Mostraremos que, no contexto neotestamentário, embora houvesse hierarquia ministerial, não havia uma distância abissal entre leigos e clérigos. Num segundo momento, faremos uma análise da estrutura ministerial, tal como aparece nas páginas do Novo Testamento. Devemos destacar que a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes é uma das doutrinas mais belas do Novo Testamento. Essa doutrina é nítida, mostrada na Bíblia. Sem exceção, todo crente agora é um sacerdote, podendo exercer com eficácia, por exemplo, o ministério da intercessão. A nova aliança permitiu que cada crente, diferentemente do Antigo Testamento, em que só uma classe escolhida podia oficializar-se como sacerdote, pode agora entrar sem medo diante da presença de Deus. O catolicismo é um exemplo vivo disso. Dentro dessa comunidade religiosa, o exercício do sacerdócio é tirado do leigo e posto numa classe especialmente escolhida para isso, que são os padres. Convém destacar que o Papa, também denominado de Santo Padre, está no topo da hierarquia sacerdotal católica. Somente aos padres cabe a função de intercessor. Dessa forma, a função sacerdotal do intercessor cabia a todo cristão. Foi eletizada, e aqui na terra, pelos clérigos católicos e no céu pelos santos. Essa crença, por exemplo, está na base da confissão auricular, na qual um fiel confessa-se com um clérigo. Evidentemente, essa prática é diametralmente oposta ao ensino bíblico, que diz que qualquer cristão pode confessar as suas falhas diretamente a Deus e a qualquer outro cristão. Posteriormente, outros segmentos religiosos, como por exemplo o mormonismo, concentraram em torno de si a função sacerdotal. Somente os seus membros, segundo apregoam os seus adeptos, são os verdadeiros detentores das chaves do sacerdócio. É oportuno pontuar aqui que o resgate do sacerdócio universal dos crentes, sejam eles leigos, sejam clérigos, tal qual se encontra nas páginas neotestamentárias, foi uma conquista da reforma luterana do século XVI. Em uma das suas 95 teses afixadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg em 1 de outubro de 1517, Martinho Lutero dizia: qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios
de Cristo e da Igreja. A Reforma apregoava um retorno radical às Escrituras, como bem definiu em seu lema, sola scriptura, somente a Escritura. São nas páginas das Escrituras Sagradas que podemos ver a magnitude dessa doutrina. Portanto, compreendemos a função sacerdotal nas páginas do Antigo Testamento e como ela formata-se no Novo. Se o sacerdote era, no Velho Concerto, o ministro das coisas sagradas, sacrifício de animais, intercessão pelo povo, consulta a Deus e ensino da lei, por outro lado, dentro do Novo Concerto, os sacerdotes, entre outras coisas, devem oferecer o seu próprio corpo em sacrifício vivo, ministrar o louvor como fruto dos seus próprios lábios, interceder pelos outros, proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e manter a comunhão direta com o seu Deus. Uma das principais funções sacerdotais, a de intercessor, tem sido negligenciada. Permito ilustrar o que quero dizer citando duas passagens do Novo Testamento. Primeiramente encontra-se em Lucas capítulo 1, verso 8 e 9. A segunda em Apocalipse capítulo 5, verso 8 a 10. Temos nessas passagens o exercício do sacerdócio cobrindo as duas alianças. Na primeira temos um homem escolhido, Zacarias, para oficiar como sacerdote. Embora vivesse no limiar do Novo Concerto, ele ainda pertencia ao Antigo. Na segunda temos todos os crentes, sem distinção alguma, exercendo a função sacerdotal. Há, contudo, uma prática que é comum no desempenho da função sacerdotal revelada nessas passagens, a queima do incenso. Tanto os sacerdotes da Velha Aliança como os da Nova queimavam incenso. O texto é claro em dizer que o sacerdote Zacarias entrou no santuário para queimar incenso e que hoje o incenso são as orações dos santos. Se somos sacerdotes, como de fato o somos, então estamos exercendo nossa função, isto é, queimando incenso. Infelizmente, há muitos sacerdotes hoje que não queimam mais incenso. Você já queimou incenso hoje? Suba à tua presença, à minha oração com incenso e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. O ministério quíntuplo. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo relaciona o que comumente já se denominou dons quíntuplos. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São os chamados dons ministeriais. É interessante observar que a ênfase dada a esses dons está na função que eles desempenham na Igreja de Cristo. Dessa forma, esses dons foram postos para a edificação do corpo de Cristo. O alvo é que a igreja alcance crescimento e maturidade. Em nenhum momento esses dons aparecem como um ofício destituído de função. Em outras palavras, não são vistos como meros cargos eclesiásticos, mas como dons de Deus que são reconhecidos pela capacitação divina que os acompanham. Nesse aspecto, não estão relacionados a status eclesiásticos, mas ao serviço cristão. Na verdade, no contexto bíblico, observamos que é a unção, isto é, a capacitação dada por Deus que determina o ofício, e não o contrário. Possivelmente, uma das grandes tragédias do ministério hoje está no fato de termos tantos obreiros exercendo algum ofício ministerial para os quais não foram chamados, nem capacitados por Deus para tal. Possuem o ofício, mas não a unção. Muito se tem discutido se há apóstolos e profetas hoje. O entendimento que prevalecia era que esses dons ministeriais ficaram restritos ao Novo Testamento, da mesma forma com os dons espirituais. Contudo, com o aparecimento do movimento pentecostal no início do século XX, surgiu uma nova ênfase em torno do assunto. Uma ala dentro do pentecostalismo começou a divulgar a ideia de que uma das marcas dos últimos dias da igreja era justamente a restauração dos dons quíntuplos. Assim, não somente pastores, evangelistas e mestres continuavam vigentes, mas também os dons de apóstolos e profetas. Muitos pentecostais preferem ver essa questão a partir de uma perspectiva funcional. Não é incomum, por exemplo, vermos na literatura esses dons sendo retratados a partir da função exercida e não propriamente do ofício ocupado por alguém. A relevância do ministério. Vejamos, portanto, uma exposição sobre o ministério cristão a partir das qualificações específicas nas Escrituras. Vamos fazer a leitura em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 13. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível,
marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam. Se forem irrepreensíveis, da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Faremos a leitura da carta a Tito, capítulo 1, do verso 5 a 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis e não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para a demonstrar com a sã doutrina. O fundamento: fiel é a palavra, isto é, digna de ser recebida. Esta frase tem a ver com as doutrinas vitais da fé cristã. A vocação ministerial está na categoria das doutrinas vitais do Novo Testamento. O propósito aspira ao episcopado e tem a ver com aspiração e vocação. Essas duas palavras ilustram o tipo de homem que pode exercer o ministério. Aquele que busca com dinamismo porque está motivado por um desejo forte no seu interior. A função episcope significa dar atenção a, prover. Tem a ver com a função ou ofício e não com a hierarquia. A padronização é necessário. Tem a ver com o dever, custo, preço. Paulo, em primeiro lugar, fala da relevância do ministério e aqui mostra o que é necessário para alguém exercê-lo. A palavra fala da necessidade lógica de acordo com as necessidades prementes das circunstâncias. A qualificação. Aqui Paulo lista as qualidades que um ministro precisa possuir. Irrepreensível, que não pode ser preso como delinquente. Não se refere à perfeição livre de pecado, mas a uma vida pessoal que está acima de qualquer acusação legítima e de todo escândalo público. Marido de uma só mulher. Homem de uma única mulher. Alguns intérpretes acreditam que essa recomendação não se refere ao estado civil, mas à pureza moral e sexual. Contudo, o contexto favorece o sentido de fiel à sua esposa. Temperante, sóbrio, de mente limpa, equilibrado. Sóbrio, autocontrole, moderado, prudente e sensato, modesto, ordeiro ou de boa conduta, decente ou honrado, hospitaleiro. Aqui significa que a vida e o lar do líder devem estar abertos para que todos possam ver o seu caráter espiritual. Apto para ensinar, capaz de ensinar, habilidoso ou apto para ensinar. Significa qualificação e disposição para ensinar. Não dado ao vinho, embriagado, apegado à bebida. O obreiro deve manter-se abstêmio, não violento. Truculento, briguento, homem violento. Isso significa que os líderes devem analisar as situações difíceis com calma e habilidade. Não avarento, não apegado nem amante do dinheiro,
altruísta, não ganancioso. Os falsos mestres e falsos profetas são os que agem sempre motivados pelo dinheiro ou pelo que vão ganhar. Governe bem a própria casa. Liderar, administrar, dirigir ou cuidar bem da família. Um obreiro que não sabe conduzir a sua casa está totalmente desqualificado para conduzir a igreja de Deus. Não neófito, recém-plantado, novo convertido. Os líderes devem ser selecionados dentre os que possuem maturidade dentro da congregação. Amém.